rei extremamente cruel, os terríveis segredos de Herodes, seu ódio ao menino Jesus e a brutal relação com o Império Romano. Assim como eu e você, que vivemos num mundo pós-moderno, onde as verdades absolutas estão sendo dinamitadas por autoridades que querem ver o catolicismo ser varrido para debaixo do tapete, assim como nós, as famílias judias que viviam sob o jugo de Herodes o Grande também enfrentavam pesados desafios para viverem sua fé. E o que temos em comum com essas pessoas? Ao tentar proteger nossa família e nossos filhos, o que temos em comum com São José e Nossa Senhora ao protegerem o menino Jesus de um governo terrível e cruel? O que podemos aprender com os segredos desse rei que massacrava seu povo para ajudar o Império Romano invasor e pagão em troca de manter uma coroa sobre sua cabeça? A história é mestra, magistra, e o vídeo de hoje pode nos ensinar a enfrentar os desafios de nossa sociedade em vias de paganização a partir dos exemplos de como as famílias judaicas conseguiam manter a fidelidade à religião e a sua estrutura familiar num reino controlado por um dos piores reis que o mundo já teve. Estamos falando de Herodes o Grande. Este Herodes o Grande é pai de Herodes Antipas, aquele que zombou de Jesus durante a paixão do Cristo. Herodes o Grande é quem reinou durante o nascimento de Cristo, recebeu em seu palácio os reis magos e ordenou o grande massacre dos inocentes. Os católicos conhecem razoavelmente bem Herodes Antipas, mas não seu pai, Herodes o Grande, e conhecê-lo fortalecerá em muito sua identidade católica. E por falar em identidade católica, vale dizer que todo este projeto tem apoio cultural da Monte Petrino, camisetas católicas com estampas exclusivas, únicas. E a Palestina romana? Vejamos, a Palestina que verá Jesus nascer, essa região onde cresceram São José e Nossa Senhora, caiu sob domínio romano no ano 63 a.C., quando a máquina de guerra da República, sob o comando do general Pompeu, conquistou Jerusalém. Antípatro, pai desse Herodes, de Herodes o Grande, havia ajudado os romanos a conquistarem a Palestina e, em troca, a família dos Herodes conquistaram os favores do invasor. 15 anos depois da invasão romana, Herodes, já com 25 anos de idade, já é governador da Galileia. Para você se situar, Jesus ainda não nasceu aqui, estamos por volta do ano 48 antes do seu nascimento. E a crueldade dos romanos provavelmente vai ser superada, ao menos na Galileia, por Herodes. E o massacre dos inocentes será apenas um tijolo no castelo de maldades que ele começará a construir. Daqui a pouquinho eu te falo o que ele fez com sua esposa Mariane, filha de um alto sacerdote do templo. Bajulador, conquistou rapidamente a simpatia dos ricos, poderosos e privilegiados de Roma. Em 40 a.C., o jovem Otaviano e Antônio obtiveram para ele, junto ao Senado romano, a coroa da Judéia. E na companhia desses dois poderosos amigos, ele subiu ao templo de Júpiter para agradecer aos deuses pagãos de Roma, que no fundo, não passam de máscaras da velha serpente. No ano 38 a.C., ele se casa com Mariane, e em 37 ele se torna rei de fato da Galileia, e cai sobre as famílias judias um reinado de terror e opressão. Para consolidar seu poder e eliminar adversários, ele executou sua própria esposa Mariane e um ano depois a mãe dela, Alexandra, e o cunhado. Direcionou então sua crueldade para os próprios filhos, eliminando Alexandre, Aristóbulo e Antípatro. Vendo Sinério como um concorrente político, massacrou sumariamente muitos dos seus membros. Agora, tendo as rédeas do governo firmemente em suas mãos e tendo se vingado de seus inimigos, ele adornou o seu reino, construindo cidades e templos em honra do imperador e dos deuses pagãos. Como ele construiu templos para os falsos deuses, um em Rhodes, por exemplo, dedicado a Apolo, podemos concluir, na verdade, que a vaidade, não a piedade, inspirou a maior obra do seu reinado, o Templo de Jerusalém. O Templo de Jerusalém que Jesus frequentou tinha sido reformado, ampliado e adornado por este rei com gosto pagão, helenístico. E o povo? O povo sofria, como nos dias de hoje, uma enxurrada de impostos que o mantinha na miséria. Impostos para Roma, impostos para manter a luxuosa casta sacerdotal, já muito distanciada do culto mosaico, impostos para a corte do rei Herodes. Essa situação social explica o surgimento de pseudos libertadores como Zelotas e Barrabás.
explica também porque grande parte do povo esperava o Messias montado num cavalo branco, arrastando um poderoso exército atrás de si, para libertá-los do jugo dos cruéis romanos e herodianos. E quando ele entrar em Jerusalém montado um jumentinho, cumprindo as profecias de Isaías e o servo sofredor, será motivo de zombaria por parte daqueles que esperavam um salvador político, um salvador militar. É este o contexto que o nascimento de Jesus vai encontrar. Uma base da sociedade que procura Deus e uma grande casta parasitária que vive à custa do povo através da multiplicação dos cobradores de impostos, que neste período serão quase que onipresentes. Comente aqui embaixo se essa sociedade não se parece com a nossa, onde vemos uma terrível adultização sexual precoce, diluição do senso de religião e esfriamento do culto do verdadeiro Deus. Estamos melhores do que eles, será? E é o nascimento de Cristo, nos últimos anos da vida de Herodes, que mudará a história do mundo para sempre. Muito provavelmente, Jesus nasceu no último ou penúltimo ano de vida deste rei cruel. Quando os 3 reis magos, vindos de um Oriente pagão, em processo de conversão e busca pelo verdadeiro Deus, entram em seu palácio, Herodes mostra toda a sua crueldade. Ele diz para os magos o quê? Que também quer adorar o menino. Mas os sábios do Oriente perceberam que um rei que manda acender incenso no templo de Javé e ao mesmo tempo acende incenso no templo pagão de Júpiter ou Apolo, não merece crédito. Percebem logo a malícia que existe no sincretismo dele. Após oferecerem seus presentes e adoração ao menino recém-nascido, os 3 reis, avisados em sonho por Deus, mudam de caminho, fogem de Herodes e não voltam para comunicar que tinham encontrado o menino. E o que o rei faz? Faz o que sempre fez, tentou eliminar o menino que para ele seria um concorrente ao trono. No texto de São Mateus diz assim: então Herodes, percebendo que foi enganado pelos magos, ficou enfurecido e mandou matar em Belém e em todo o seu território todos os meninos de 2 anos para baixo, conforme o tempo que havia se certificado com os magos. Isso combina perfeitamente com a índole desse rei que provavelmente ouvia conselhos da velha serpente. E a família de Nazaré, como sobreviveu a isso? Ainda em São Mateus, um pouquinho antes, ele diz que, após a partida dos magos, um anjo apareceu em sonho para São José e ordenou que ele fugisse às pressas para outro país, distante das mãos de Herodes. Às pressas, à noite, ele pega seu filho e sua esposa e partem para o Egito. Vão viver com os seus, vão viver com alguma comunidade judaica no nordeste da África. De lá, séculos antes, Moisés trouxera a antiga aliança. Deste lugar, após a morte de Herodes, também sairá Jesus e trará não mais a antiga, mas uma nova aliança. A vida do povo judeu simples, que queria apenas formar a sua família com tranquilidade, educar seus filhos sem a influência demasiada do Estado e sem ver a sua religião ser deturpada por sincretismo, diluição de verdades absolutas, pode nos ensinar muito como enfrentar nossos atuais tempos de verdade também diluídas. Para sustentar uma identidade católica no mundo moderno, é preciso conhecer as verdades de nossa fé e mais, não se expor de maneira imprudente. Não se expor não significa covardia. Pelo contrário, significa amor e proteção à sua família. É não se expor para pessoas que não têm direito de saber sobre sua fé. É não criticar a igreja ou os homens da igreja diante de pessoas que não têm direito ou maturidade para compreender os desafios que ela enfrenta. É não jogar pérolas aos porcos, como disse Jesus. É ser prudente com o que se fala e principalmente com quem se fala. Como as famílias judaicas sob o domínio dos romanos e da realeza herodiana, estamos vivendo tempos perigosos. Tempos de mídias sociais sem regras, tempos pós-modernos onde as verdades absolutas estão sendo derrubadas por terra. E a história mestra, magistra em nos ensinar verdades que se repetem ciclicamente. Se você também acredita que a história, dentro da visão católica, pode te ajudar a fortalecer sua identidade católica, já se inscreve no canal e ative o sininho, pois teremos vídeos toda semana. Já aproveita para assistir esse vídeo aqui, onde analisamos uma das maiores brutalidades do Império Romano praticada contra seus filhos e como os católicos agiam diante disso.